Fala aí galera, meu nome é Rodrigo e um inscrito do canal ele me fez uma pergunta: qual é a principal diferença entre o Core i5 e o Core i7? Por que o Core i7 nem sempre é mais rápido do que o Core i5 em determinadas aplicações? E eu vou tentar responder isso de uma forma simples, porém mais completa possível aqui, sem que o vídeo fique muito chato e longo. Então, se você tem interesse aí pelo vídeo, curte aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e vamos lá. Então vamos lá, a dúvida dele era por que o Core i7 nem sempre é mais rápido que o Core i5. Eu presumo aí que ele esteja falando de jogos. Mas eu tenho que explicar aqui algumas diferenças que tem, as principais diferenças entre os dois processadores, que são o SMT, né, que é o Simultaneous Multithreading, que é a técnica de dividir lá um núcleo em duas threads, o clock do processador e a memória cache. Bom, os processadores eles nada mais fazem do que buscar uma informação na memória, decodificar essa informação, executar essa informação e gravar de novo na memória. Esse é o ciclo básico de execução de um processador. E tudo que os projetistas de CPUs lá fazem é fazer com que esse ciclo ele se complete de uma forma cada vez mais rápida. Então, para isso, eles foram inventando cada vez mais técnicas que pudessem fazer, de acordo com a limitação, né, da tecnologia na época, que pudessem fazer que a CPU completasse esse ciclo cada vez mais rápido. Então eles desenvolveram várias técnicas, o SMT é uma dessas técnicas, a memória cache nada mais é do que uma dessas técnicas também. Muita gente chama de cache gambiarra, né? Lá na época do Pentium 4, do Core 2, acho que do Pentium 4, a Intel, para poder competir, ela começou a tascar a memória cache nos processadores para poder bater de frente com a AMD que estava na frente naquele momento. Então muita gente diz também que memória cache é gambiarra. A memória cache foi uma resolução ali básica, uma forma de tentar resolver o gargalo de von Neumann, que é o caminho ali, né? O barramento, a demora que o processador demora para atravessar o barramento e buscar o dado da memória principal. Então, você tirando um SMT e você tirando o clock, existem duas formas de você aumentar o desempenho da sua aplicação, do seu computador. Uma é você melhorando o código e a outra é você aumentando o clock. Não tem mistério. Se você tem ali um processador de 2 GB e um de 4 GB, o mesmo processador, exatamente tudo igual, a mesma aplicação, o de 4 GHz, ele vai fazer ele vai resolver os cálculos ali na metade do tempo. Então, você desligando tudo no Core i7, você vai ver que os núcleos básicos dele são idênticos ao Core i5. E você colocando os dois ali no mesmo clock. Qual é a diferença principal entre esses processadores? A memória cache. A memória cache é o principal fator ali que diferencia esses processadores, inclusive nos preços dele. Eu coloquei aqui, anotei dessa vez, os tópicos, né, que eu vou falar. E vamos lá, eu já estou aqui no tópico o que é memória cache. A memória cache, cara, é uma memória estática, SRAM, ela é baseada em transistores, né, diferente da memória DRAM, que ela é baseada em capacitores. Ela não precisa que sejam dados pulsos ali nela frequentemente para que ela não perca os dados. Então ela é uma memória muito mais cara do que a memória DRAM, muito mais rápida também e, consequentemente, ela ocupa muito mais espaço dentro por kilobyte do que a memória RAM. Essas memórias são caríssimas e geralmente elas ficam ali muito próximas do processador, o cache L1. Existem vários níveis de cache, né? O cache L1 é o principal, onde você encontra ele com menor capacidade na arquitetura Core de 8ª geração, de 7ª, de 6ª. São 32K de L1, 256K de L2 e 2 MB de L3 por núcleo de processador. Então, cara, o que acontece aí que essa memória é tão importante assim? Bom, primeiro que ela é muito cara,
também, e ela evita que o processador tenha que atravessar lá o barramento de dados e de endereço e trazer as informações da memória principal. Hoje em dia, os processadores eles trabalham aí com uma taxa de acerto, cara, de mais ou menos 90%. Então, os caches de hoje são muito eficientes. Tem técnicas que ajudam a memória cache como Brand Prediction, Prefetch, aquele Sense-IM da AMD, que nada mais é do que uma técnica para ajudar a previsão ali da memória cache, a previsão de acerto do computador. Então, como é que funciona lá o esquema da memória cache? As memórias elas trabalham com o princípio de localidade temporal e localidade espacial. Como é que isso funciona, cara? Isso é de acordo, isso tem muito a ver ali com a forma com que o programador faz o código, com que as linguagens de programação como é que elas trabalham. Por exemplo, quando você dá as instruções ali de forma sequencial, uma programação estruturada, os dados que você está imputando na memória, eles vão ficar basicamente ali um do lado do outro, né? Em posições de memória sequenciais. E isso é o princípio de localidade espacial. Os dados vão estar sempre próximos um ao outro. Mas quando você tem um laço ali, um for, um if ou alguma coisa, um while, ele vai trabalhar com o princípio de localidade temporal, porque os dados nem sempre vão estar sequencialmente ali em posições de memória sequencialmente. Pode estar um dado na célula 1 e o outro na célula 1000, entendeu? Então, o processador ele demora um pouco mais a trabalhar quando tem um laço. Agradeço ao Mayhem aí a informação, porque eu pensava que os laços ajudavam, mas eles não ajudam não. Então, claro, eles ajudam a programação, mas não ajudam o processador. Então, como é que o processador, cara, ele chega nisso daí? O processador ele vai fazer ele precisa de buscar um dado, ele precisa buscar um dado na memória principal. Então ele vai lá e pergunta, porra, cache L1, a informação é Rodrigo. Ele quer buscar a palavra Rodrigo. Você tem a informação no cache L1? Se ele tiver essa informação, ele vai receber um cache hit. Ou seja, ali de primeira ele pegou a informação, porra, eu tenho a informação, então isso vai ser muito rápido. E por isso esses algoritmos de previsão ajudam muito a vida do computador. Então ele foi lá e pegou o resultado aqui, calculou, dado uma instrução, decodificou, executou e gravou na memória de novo. Agora, caso ele não tenha essa informação, o cache L1, ele rodou um ciclo, foi no L1, não achou. Ele tomou um cache miss, uma falha de cache. Então ele voltou, rodou mais um ciclo e foi no cache L2. L2, você tem essa informação? Oh, my friend, I don't have. Então ele roda mais um laço lá, mais um ciclo e vai lá no L3. L3, você tem essa informação? Você tem um R aí para mim? Não tem um R. Algumas arquiteturas lá, algumas organizações têm cache L4, como o IBM Power 8. Se eu não me engano, alguns Xeon também trabalham com isso, e o Spark também trabalha com isso, com 4 níveis de cache. E então ele não tem também no L3. Então o que vai acontecer? Ele vai rodar mais um ciclo. Rodou mais um ciclo. E ele tem que atravessar o barramento de dados, de endereços ali, de endereço, para poder pegar lá a informação. Porra, tem um R na memória principal. Então eu vou trazer essa informação lá para o meu processador. Aí eu vou precisar pegar uma outra letra, que é o O. Aí eu vou fazer todo esse ciclo de novo, vou perder todo esse tempo, vou lá no O, na memória principal, eu vou trazer. Aí o algoritmo lá de previsão vai fazer o seguinte, porra, esse cara vai escrever Rodrigo. Então ele pega todo esse bloco aqui sequencial, onde está escrito Rodrigo, e grava lá na memória cache. Se couber na memória cache L1, ele vai gravar na L1. Se couber na memória cache L2, ele vai gravar na L2. Se couber na memória cache L3, ele vai gravar na L3, para poder facilitar a vida do processador. Então, ele ganha muito tempo com essas técnicas, ganha muito tempo com a memória cache. Só que aí também tem a outra parada. E se a informação não tiver na memória principal, cara? Ele vai fazer lá, vai no L1, não achou, miss. Vai no L2, não achou, miss. Vai no L3, não achou, miss. Vai no L4, se tiver, não achou, miss. Vai na memória principal, atravessou o barramento ali, uma eternidade, buscou na memória toda. Porra, não tem a informação.
A informação está lá no último nível de memória, que é só memória de armazenamento, lá o seu HD, o seu pendrive e não sei o que, seja lá mais o que for. Como é que a aplicação vai acessar o HD? O modo usuário do sistema operacional, ele não acessa o hardware. Quem acessa o hardware é o kernel. Então, o Windows, por exemplo, ele trabalha lá com o modo usuário, o kernel dele e o hardware embaixo. Então, a aplicação vai fazer uma chamada de sistema, um system call, baseado numa função, acho que é Trails o nome, me corrija se eu estiver errado. E ele vai acessar lá, vai fazer uma system call e vai fazer com que o kernel acesse o hardware da máquina, o disco lá, o seu HD, para poder trazer essa informação lá para o processador jogar na memória principal. Aí isso é feito via DMA, né, direto, acesso direto à memória, para você poder ganhar um tempo. Antigamente nem DMA existia. Então, cara, você vê aqui a quantidade, a perda de tempo enorme que é quando você tem... A facilidade que você tem quando você tem mais memória cache. Quando os caras programam lá um jogo ou alguma coisa assim, a memória cache ela é uma memória que não é manipulável pelo programador. Cache, acho que vem de... não sei se é escondido, alguma coisa assim em francês. Então ela é uma memória que ela não está disponível para o programador. Ela não está disponível para o programador. Quem controla toda a funcionalidade da cache é o próprio processador, é a própria CPU. O programador não manipula cache. Então o máximo que o programador pode fazer ali é, sei lá, num sistema embarcado ou num sistema que ele saiba exatamente como vai funcionar, é que ele trabalhe com pequenas quantidades de dados que ele saiba que vão ficar guardadas dentro da memória cache, para facilitar a vida do processador. Então, tem jogos que a gente sabe que usam muita memória cache, como Battlefield, o Watch Dogs, o GTA, são jogos que tiram bastante proveito. Por isso, a diferença também, tirando o fator do clock e os outros fatores, do Core 7 para o Core 5 nesses jogos. E jogos como Witcher 3 não tem diferença nenhuma, mesmo com todas as firulas lá do Core 7 ativadas. Então, uma memória cache, cara, ela funciona dessa forma. Eu acho que deu para entender mais ou menos como é que ela funciona. E o benefício de você ter ali mais memória cache no seu processador. Dentro de uma mesma arquitetura, de uma arquitetura idêntica, de uma organização idêntica ali, sempre que você tiver mais memória cache, o seu processador, consequentemente, ele vai ser mais rápido, cara. Então, eu espero que tenha dado para entender aqui a principal diferença entre os cores, incluindo o preço deles, é pelo fator da memória cache. A memória cache ela trabalha geralmente ali na velocidade interna do processador. E você tem que ter as quantidades pequenas dela, geralmente são pelo fato delas esquentarem demais. E se você botasse lá, 1 mega de cache L1 tem 32K. Se você botasse ali 1 mega de L1, 2 megas, 3 megas, era capaz de você ter que ter um cooler ali separado, ia ficar tipo um câncer ali saindo do processador, que ia ser o cache L1, e você tivesse que dissipar ele, ter um outro dissipador só para essa memória. Então as coisas não são simples assim, como enfia um monte de cache aí. Não é assim que as coisas funcionam. O cache ajuda o processador ali a esquentar cada vez mais. Então a principal diferença entre o Core 5 e o Core 7, além do SMT, além do clock que ajuda, é a memória cache. E a memória cache é uma das técnicas aí mais importantes que os projetistas de CPU inventaram para acabar com o gargalo entre a CPU e a memória principal. Paz.